Certo, já posso? Pode. Ok. Boa noite a todos e todas que estão vendo o nosso fórum, né? É com grande satisfação que a gente hoje dá início a essa atividade do Fórum Virtual de Direitos Humanos, professor Antônio Cansado Trindade, né? Que é promovido pelo Instituto Brasileiro de Direitos Humanos. Esse espaço já ocorre há algum tempo e ele costumava ser presencial, agora a gente tem ele na modalidade virtual, né? E é sempre um espaço onde a gente busca fomentar debates, reflexões sobre os temas que permeiam, né, a promoção e a defesa dos direitos humanos, tanto no Brasil quanto em outros estados, né? Hoje a gente vai ter a honra de receber a Natália Santiago de Pinho, que é jurista e uma pesquisadora brilhante, né, cuja trajetória acadêmica e profissional vem sendo marcada por esse compromisso com a justiça social, equidade racial, né? A Natália é bacharel em Direito pela UFC e também é mestre em avaliação de políticas públicas também pela UFC, além de outros milhares de coisas que compõem o currículo dela, que pouco dizem sobre a pessoa brilhante que ela é. É, é uma oportunidade incrível hoje a gente ter a Natália para falar sobre essa realidade, né? Ela faz uma análise bem aprofundada das políticas públicas voltadas ao sistema socioeducativo no estado do Ceará, né? Dando ênfase nessas questões étnico-raciais que fazem parte desse sistema, né? São intrínsecas a esse sistema. Então, hoje é uma oportunidade para a gente compreender melhor essas relações entre raça, juventude, sistema socioeducativo e refletir, né, sobre esses caminhos, as possibilidades que a gente tem para construir políticas públicas mais justas, inclusivas e bem embasadas, né? Seja muito bem-vinda, Natália. Estou muito feliz que você está aqui hoje. E a gente agradece muito por você ter topado compartilhar com a gente um pouco do que foi a sua pesquisa e que se relaciona diretamente com a sua experiência, né, pessoal e profissional. Muito obrigada, Micaele, pelo convite, pela apresentação sempre generosa. Gostaria de agradecer também ao Instituto pelo convite, pela oportunidade de compartilhar, né, essa pesquisa que me é tão cara e que é também fruto, assim, de não só essa pesquisa acadêmica que eu desenvolvi tanto no meu mestrado em avaliação de políticas públicas, como na minha especialização em políticas públicas e socioeducação na Universidade de Brasília, mas também de uma experiência prática, né, ainda na época da minha faculdade, que também se estendeu quando eu fui trabalhar profissionalmente junto à Unesco, ao SESI Nacional, com o sistema socioeducativo, né? Mas não vou adiantar esse tópico, não, e vou seguindo aqui a apresentação, né? Então vamos lá. Assim, eu sempre gosto de iniciar as apresentações que eu faço com algum tipo de citação que vai conseguir nos colocar na mesma página sobre por que que é importante falar sobre esse tema, né? E aí, essa citação em específico, ela é um trecho de um dos documentos do PNUD que falam sobre desenvolvimento humano, que eu acho muito interessante e consegue nos colocar muito no porquê que é importante a gente tratar sobre essas questões dos direitos, né, dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e sobre o sistema no geral, né? Fala que para toda pessoa nasce com potencial, tem o direito de desenvolvê-lo, e para desenvolver esse potencial, as pessoas precisam de oportunidades, e o que a gente vai se tornar ao longo da vida depende de duas coisas: as oportunidades que a gente tem e as escolhas que nós fazemos. E além das oportunidades, as pessoas elas precisam estar preparadas para fazer escolhas. E quando a gente fala sobre o sistema socioeducativo, sobre esses adolescentes que cometeram esses atos e que acabaram é, se encontrando, cumprindo essa medida socioeducativa, a gente está falando de adolescentes que nem tiveram oportunidades diversas que pudessem ter propiciado outro tipo de destino, né, que em alguns textos eu chamo, né, que são os destinos prováveis, né, quando você consegue trazer alguns dados, né, como a cor, o CEP desse adolescente, a idade, a gente já consegue
visualizar quais são os prováveis destinos que esse jovem vai ter. Isso é algo muito grave, principalmente quando a gente fala sobre a necessidade de políticas públicas para combater isso, né? Então, as oportunidades e as escolhas, né? E aí, quando a gente fala sobre escolha, a gente precisa entender que a gente dá muito crédito para as nossas escolhas individuais e pouco crédito para influência que os ambientes em que nós vivemos, as oportunidades que nós temos, o quanto tudo isso nos influencia, né? E aí são adolescentes, né, que fazem escolhas, né, erradas no sentido jurídico e também moral, ético, mas eles também não foram preparados ao longo da vida para fazer essas escolhas, para fazer escolhas diferentes dessas. Então, acho que é importante a gente iniciar nesse sentido. E aí, esse slide eu falo aqui um pouco sobre esse ponto de vista da pesquisa, que eu já falei sobre o mestrado e a especialização. Essa daqui sou eu lá no Centro Socioeducativo, que a gente chama de SECAL, que é uma unidade socioeducativa para adolescentes entre 17, jovens de 18 e 19 anos. É uma unidade que tem muito perfil mais de prisão do que de unidade socioeducativa. Para quem já teve a oportunidade de entrar, né, em unidades, a gente vê que a sistemática de segurança é diferente, porque nós temos jovens que são mais velhos, né, nesse sentido. E eu comecei como eu falei para vocês, tive uma experiência na Defensoria Pública e profissionalmente, né, eu coordenava esse projeto, que é o Educação Livre, que é uma iniciativa do SESI, da Unesco, aqui no Brasil, e que aqui no Ceará e também junto com a Fundação Casa em São Paulo e outros estados, a gente faz esse trabalho de formação socioemocional com adolescentes no cumprimento de medidas socioeducativas. Esse trabalho começou logo na pandemia, né, em que a gente teve uma restrição de acesso a direitos como a educação, justamente em razão dessa proibição de circulação das pessoas nesse ambiente, né, para evitar que tivesse essa contaminação. A gente começou de uma forma virtual, entendemos que precisávamos de equipes, e aí a gente fez esse trabalho. E aí, eu sempre acho que é muito interessante a gente entender a pesquisa científica como algo que tem algum tipo de desdobramento prático, né? E aí eu acho que na categoria de direitos humanos a gente consegue fazer isso com uma facilidade, né? Então, pesquisa também veio muito como fruto desses diálogos, dessas experiências práticas com esses adolescentes. E aí, eu trouxe aqui algumas ilustrações que foram feitos pelo ilustrador cearense Thales Rodrigues, né? A gente tem impedimento de mostrar efetivamente os jovens, né, como são essas instalações, mas ao longo da apresentação vocês vão ter uma ideia de como isso é feito, né? De como são esses ambientes por meio dessas ilustrações. Uma experiência que me marcou muito quando eu ainda era estagiária da Defensoria Pública, no núcleo de execução de medidas socioeducativas, entrou um adolescente branco com uma farda aqui de um dos colégios que a mensalidade custa R$ 2.000 por mês, para uma audiência de apresentação, né? Então, supostamente, ele teria cometido um ato infracional na escola e ele teria sido conduzido para a delegacia, né, da criança e do adolescente e foi apresentado ao juiz. Quando esse adolescente chega, o juiz lá do processo direto justiça já chega para esse adolescente e fala assim: meu filho, o que é que você está fazendo aqui? Isso daqui não é lugar para você. E aí, quando esse juiz que está ali, né, representando o Estado, representando esse poder, né, fala para esse adolescente com esse perfil tão específico, que aquele não é lugar para aquele adolescente, ele também está dizendo que aquele lugar foi feito para um outro tipo de adolescente, que não é branco, que não tem uma farda de um colégio em que a mensalidade custa R$ 2.000. Isso aqui me marcou muito, né? Porque efetivamente, eu vou falar isso um pouco mais à frente, quando a gente for falar sobre a teoria do etiquetamento, existe uma certa ingenuidade nossa de acreditar que o sistema jurídico ele é influenciado apenas pelas leis, né? E não por questões como o pacto da branquitude e principalmente essa afetividade que a branquitude tem, de que naquele momento ele não viu um adolescente, ele viu um filho, ele viu um avô, ele viu um neto, né? Ele não viu alguém que precisava daquela prestação jurisdicional.
o que ele não vê em outros jovens. Então, isso daqui foi um ponto de partida muito interessante. Eu trouxe aqui algumas informações antes de falar da pesquisa em si, eu queria fazer só um breve apanhado sobre direito da criança e do adolescente no Brasil e no mundo, para a gente entender de onde que surge esse sistema socioeducativo e por que que é importante a gente criticá-lo, né, academicamente, não por criticar, mas para que a gente possa sair desse lugar e para um outro lugar em que a garantia de direitos ela pode ser priorizada, né? Então, a gente tem durante muitos anos é, a criança e a adolescente vista como um adulto pequeno, né? Então não havia aquele reconhecimento de que aquela criança e adolescente, em razão da idade, estava em um período que a gente chama, né, peculiar de desenvolvimento e que a partir disso precisava, né, precisa de um conjunto de regras, de garantias, para resguardar esta infância e adolescência, para que, né, enfim, em outro momento nós tenhamos adultos saudáveis, livres, capazes de conviver em sociedade. Primeira vez que a gente tem algum tipo de normativo que traz algum tipo de proteção ou prestação jurisdicional de maneira específica foi em 1899, quando a gente teve a criação da primeira lei, né, dos tribunais de menores, que foi lá nos Estados Unidos. A partir disso, nós tivemos um movimento internacional para a implantação de uma legislação especializada, né, em todo o mundo. E esse movimento, ele foi sancionado justamente com a Convenção de Paris, lá em 1911, né? Então, há pouco menos de um pouco mais de 100 anos, nós temos os países de todo mundo entendendo que precisava ter uma legislação especializada para esse grupo, que ora era um adulto pequeno, depois começou a se entender que eram menores, mas ser uma distinção que a gente tem hoje de criança, de adolescente, sem entender exatamente o que é que isso significava. E aqui no Brasil isso ocorreu há 102 anos, né, em 1923. E aí, entendendo um pouco, né, sobre como que ocorre essa responsabilização, vamos dizer assim, de crianças e adolescentes, entre aspas, delinquentes no nosso país, a gente começa, né, todo estudante de direito, né, você ouviu muito falar sobre ordenações filipinas, né, é um clássico. Então, lá é aquilo mesmo que eu já havia falado, né, criança e adolescente é um adulto pequeno, né, só muda o tamanho, a gente não precisa ter nada em específico para isso. A única previsão que tinha para esses adultos pequenos era a previsão para a delinquência, que era igual à dos adultos, né? A gente passa em 1830 tem um Código Criminal do Império do Brasil, em que a gente já vê um certo avanço de dividir aqui em duas categorias, então a gente tem previsões específicas de 7 a 14 anos, mas isso seria possível se fosse comprovado que esse menor, né, tivesse o discernimento comprovado, que também era feito de maneira muito individual, né, por parte de quem estava ali prestando esse serviço jurisdicional. E aí, dos 14 aos 17 anos, com a pena de prisão, obrigando, né, que esses jovens e adolescentes estivessem aí trabalhando dentro das prisões. O Código do Império já traz, muda um pouco dessa diferença das idades, e aí a gente tem aqui interessante, né, quando a gente fala do Código do Império, é a retirada desse pátrio poder, né, dessas famílias, o pátrio poder, né, acho que algumas pessoas que vão ver, né, essa gravação podem até não saber o que é, mas antes da gente ter a categoria do poder familiar, né, em que o poder dessa decisão, não só o poder, né, mas também essa responsabilidade do cuidado e o poder de decisão sobre a vida dessas crianças e adolescentes, era muito focado na figura do homem, né? Porque, inclusive, até muito recente, né? As mulheres não eram, não poderiam votar, enfim, não tinham seus direitos, não eram sujeitos de direito nesse sentido, tá? A gente tem, como eu falei, o primeiro juizado de menores, né, no Brasil em 1923, e aí em 27 nós temos o primeiro Código de Menores. Então, a primeira vez que a gente tem efetivamente uma legislação voltada para criança e adolescente, né, que com o título de menores, e trata de medidas para aqueles que foram abandonados, né? E tem
aqueles que são indicados ali como delinquentes. Então, a gente percebe que a figura da proteção desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes, foi surgir basicamente de maneira realmente integral a partir da nossa Constituição de 1988, né? Sempre se fala, isso é o que eu coloco mais na frente, quando a gente fala de juventude, criança, adolescente, é sempre numa perspectiva histórica de repressão, né? De punição, né? E poucas vezes efetivamente reconhecendo essa situação peculiar, né? Em 1940, a gente tem o nosso Código Penal trazendo essa imputabilidade, né, dos menores de 18 anos. Em 64 nós temos a ditadura militar, e eu tenho um artigo que fala sobre essa herança, né, da ditadura militar nas práticas de tortura dentro das unidades socioeducativas, né, que persistem até hoje. Então, né, esse período de ditadura foi uma grande escola dessas práticas que existem, não só no sistema socioeducativo, mas também no sistema criminal, né, então, uma herança que ainda persiste. Em 79 a gente tem um novo Código de Menores, né, que traz aí a doutrina da situação irregular, em que nós temos, né, a crianças e adolescentes que foram abandonados, que foram vítimas de maus tratos, que cometeram algum tipo de infração, todos, né, ali naquela figura da FEBEM, né? Então, como a gente costuma dizer assim, misturou, né, todos os tipos de adolescentes em situações diferentes de vulnerabilidade, porque se uma criança ou adolescente comete um ato infracional, é porque ela já está numa situação de vulnerabilidade, né, extrema, que a conduz para esse contexto, né? Em 88 a gente tem a Constituição, que lá no artigo 227 traz aí uma série de informações que são muito importantes para a consolidação do direito da criança e do adolescente no nosso país, né? E aí começa o que é dever da família, sociedade e Estado. Então, até então, esse dever do cuidado à criança e ao adolescente, ao jovem, né, que não tinha esse nome, era visto como menor, ele era restrito à família. E o que que acontecia? Na falta dessa família, seja por uma condição social, de pobreza, o que é que fazia? Institucionalizava esse adolescente, né, como uma forma, de, inclusive, penalidade a essas famílias. E que a gente redistribui essa responsabilidade, né? Também para a sociedade, também para o Estado, porque é muito fácil a gente ter milhares de famílias em uma situação extrema de vulnerabilidade econômica, sem conseguir, enfim, sustentar, e simplesmente criminalizar essa família, retirar, institucionalizar essa criança e resolver, entre aspas, o problema que, de fato, não estava sendo resolvido. A gente tem também o princípio da prioridade absoluta, que inclusive é muito interessante, que também se aplica ao orçamento público, né? E que pouco a gente fala sobre isso e que pouco nós vemos uma repercussão prática, né? Quando a gente fala sobre política pública, a gente fala, tem que falar justamente sobre orçamento. Sem orçamento a gente não faz política, né? Pública efetiva. E aí a gente tem aqui algumas outras previsões que foram muito importantes nesse cenário, né? Nós temos em 1990 o ECA, que foi muito disruptivo e inovador a trazer direitos humanos básicos para essas crianças e adolescentes, as colocando como sujeito de direito, com garantias processuais, inclusive no processo, né, de execução de medida socioeducativa, trazendo a distinção que até então não existia entre o que é um abandono e uma infração, medidas de prevenção, o princípio da intervenção mínima. Então, para você retirar essa criança desse contexto familiar, você precisa de um processo muito específico, né, diferente do que ocorria até então, e também os princípios da excepcionalidade e brevidade da internação e do acolhimento. Então, o que antes era uma prática de essa criança está subnutrida dentro dessa família, vamos colocar essa criança é, em uma instituição de acolhimento, que também não resolvia essa questão. Agora a gente tem o fortalecimento, né, pelo menos em teoria, dessas famílias e a brevidade tanto da internação como medida socioeducativa como do acolhimento. E nós temos muito recente, né, 13 anos, o SINASE, que foi instituído a partir de uma lei de 2012, né, que cria o que vai ser essa política de atendimento socioeducativo de forma nacional. Porque até então cada um fazia do jeito que queria, né? Então não existia.
uma padronização de modo a ter uma fiscalização nesse sentido, de ter uma uniformização de como as unidades socioeducativas devem ser a nível arquitetônico, de quais profissionais, né? Então, assim, acabava que cada estado conseguia de uma maneira muito específica. E aqui, de maneira muito breve, é muito interessante quando a gente vai olhar os normativos, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é o SINASE, ele qualifica como uma política pública destinada à promoção, proteção e defesa dos direitos humanos e fundamentais de adolescentes e jovens realizados pela prática, né, de ato infracional. Assim, a gente lê isso e é até um pouco risível, né? Porque olha o texto, né, a diferença do texto e do contexto, né? A gente tem, né, aqui essa faixa etária de 12 a 18 anos incompletos. Os 18 anos incompletos é aquele clássico caso que nós vemos, né, desse adolescente, faltando um dia para completar 18 anos, comete o ato infracional, ele poderá cumprir a medida socioeducativa, né, depois aí dos 18 anos. E a gente tem 6 tipos de medidas socioeducativas que estão previstas lá no ECA. A advertência, o que é que acontece, né? Esse adolescente vai ser apresentado ali para o juiz vai dar aquela famosa bronca, não faça isso, conversa com a mãe e o adolescente vai embora. A obrigação de reparar o dano, que é muito comum quando a gente fala sobre, que a gente chamava de pichação. Então, o adolescente foi, pichou o muro da escola. Então, a família tem que comprar uma lata de tinta, ele vai pintar, nesse sentido. A liberdade assistida, que os adolescentes chamam de liberdade para assinar, a LA, que esse adolescente ele deveria fazer um processo contínuo de acompanhamento nos CRAs e nos CREAS, né, com assistente social, com a equipe multidisciplinar, para ser realizado ali o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, que ele pudesse ter acesso à educação, a parte até de documentação, e que isso na prática não acontece, como os adolescentes mesmos chamam, eles vão, se dirigem a essas instituições simplesmente para assinar o papel e ir embora. A prestação de serviço da comunidade, que é feita em alguns órgãos públicos, os adolescentes vão lá, e semi-liberdade e internação, que são as duas medidas restritivas, né? De liberdade, a semi-liberdade, esse adolescente, ele fica de segunda a sexta na unidade socioeducativa, sai na sexta, no final, entre a manhã e a tarde, e retorna à unidade entre domingo à noite e segunda-feira de manhã, certo? E aí, vamos falar um pouco sobre o perfil do adolescente com medida socioeducativa aqui no Ceará. Esses dados eu trouxe até 2023, mas eu olhei no Socieduca, que é um sistema que existe dentro do Observatório de Socioeducação aqui do estado do Ceará. Os dados, eles continuam basicamente os mesmos. E aí a gente tem, né, pelos dados, esses dados eles são autodeclarados, e no sistema a gente só tem dados a partir de 2020, né? Que mais de 70% dos adolescentes, eles se autodeclaram, né, pretos ou pardos, enquanto aí o número mais contido, né, de adolescentes brancos, pouquíssimos, né, que se declaram amarelos indígenas, e uma porcentagem expressiva aqui de não informados, que a gente pode pensar, seria uma falta de letramento racial desse adolescente, ou seria alguma outra circunstância que traz essa não declaração, essa não informação desse perfil, né? Algo a gente se pensar. E aí, esse mapa eu fiz, eu apresentei na minha pesquisa, porque a gente. Eu queria entender, né, assim, geograficamente, dentro aqui da cidade de Fortaleza, aonde estão os adolescentes, né, que mais cometem atos infracionais, né? E aí a gente tem, né, aquela visão da periferia realmente nesses territórios que estão aqui, né, nos limites da cidade, né? Trouxe aqui os bairros que têm a maior incidência, né, de adolescentes que cumprem medida socioeducativa nesses últimos anos. E é interessante que se a gente colocar esses dados, né, que estão sendo apresentados aqui, em consonância com outras informações, como, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano, como o fenômeno da territorialização da nossa cidade em relação das facções criminosas, a gente vai conseguir ter um retrato muito interessante, né, de que existem essas predominâncias nesses territórios, tá? É,
trouxe aqui alguns desafios, né, do sistema socioeducativo, então, até a parte da valorização dos atores, da especialização, da necessidade de articulação em rede, né, que o sistema de garantia de direitos desses jovens e adolescentes ele precisa articular e muitas vezes não consegue. A própria internação provisória, que é uma internação que muitas vezes perde um pouco o propósito, também sofre lotações, a gente teve uma habeas corpus do ministro Fachin há um tempo, né, que trouxe justamente essa questão, o meio aberto sendo visto como impunidade, né, para os próprios adolescentes, né, à toa que eles chamam a liberdade assistida de liberdade para assinar. Essa é a percepção que o adolescente tem sobre o cumprimento da medida, uma ausência de consenso sobre as medidas no sentido de para que elas servem, né? O que é que elas visam atender, a falta de um acesso formal aos direitos, a falta de ter uma doutrina especializada, eu vou falar sobre isso mais à frente, né? A ausência de vagas nos programas, e aí é muito interessante, né? Eu já vi, por exemplo, nós vamos ter uma parceria com uma escola de qualificação profissional muito conceituada aqui no estado do Ceará, no Brasil. Tem 10 vagas numa unidade que tem 70 adolescentes. Existe realmente uma política de qualificação? Ou existe projetos pilotos que às vezes não vão para frente, que não garantem a efetividade desse acesso, né? O senso comum e a desinformação, que são questões assim gravíssimas, né? Que a imprensa, né, e às vezes conseguem aí, influenciar, né, a execução dessas políticas públicas. A própria medida fazer sentido para esse adolescente, né? Então, qual é o sentido que tem a liberdade assistida, a prestação de serviço à comunidade, a semi-liberdade, né? Realmente atende ao objetivo daquela medida? E as próprias facções, assim, aqui eu sei que para alguns o termo facção pode parecer um pouco atécnico, mas é justamente o contrário, né? A gente tem que existir as organizações criminosas e que a facção é um fenômeno muito específico, de território, que precisa ser nomeado como tal. Então, e alguns debates muito atuais, como redução da maioridade penal para 16 anos, redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e equiparados, agentes socioeducativos, né, socioeducadores querendo usar armas de eletrochoque ou armas de fogo dentro das unidades, aumento do tempo de internação para 10 anos, porque atualmente são até 3 anos, né, e é compulsório. Completou 3 anos de execução de medida, esse adolescente automaticamente ele precisa ser desligado, né? Regime especial de atendimento que já existe, então não sei se que o adolescente ele já pode cumprir a medida socioeducativa após os 18 anos, né? Em casos muito específicos da lei, enfim. Então, existe vários debates que, inclusive, são fomentados pela imprensa e pelas redes sociais, tá? Nesse sentido. Essa era uma parte, né? Por que que eu trago muito sobre isso? Porque eu acho que é importante se a gente ter uma clareza sobre de onde a gente saiu, aonde a gente está e para onde nós, como sociedade, como ativistas dos direitos humanos, das crianças e dos adolescentes, como que a gente pensa que essa execução ela pode ser feita de uma maneira mais específica, mas a gente sempre corre o risco de perder os direitos que nós já conquistamos até aqui. Então, acho que essa visão é muito importante para a gente, porque as pessoas falam muito sobre a redução da maioridade penal, mas o Brasil já viveu um período em que essa maioridade penal ela não existia, né? Ou se existia, tinham critérios que as pessoas estão sugerindo hoje. Então, é muito importante a gente ter esse resgate histórico. E aí, vou passar para uma parte mais específica sobre a pesquisa em si, tá? Eu estou aqui monitorando o tempo, que eu acho que é bem importante ter isso em mente. Então, a minha pesquisa foi avaliar essa política pública de atendimento socioeducativo entre 2014 e 2022. E aí, assim, por que desse recorte temporal? Então, tem a minha experiência, né, profissional e pessoal nesse sistema. A gente tem um ciclo completo, né, do mandato do governador Camilo Santana, né? Então, o primeiro e segundo mandato foram 8 anos. Então, isso é bem interessante para a gente entender, inclusive, as mudanças, né, dessa pauta, né, ao longo
desse tempo. A gente tinha a vigência do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, que eu também me debrucei a analisar, uma crise do sistema entre 2014 e 2015, que levou órgãos de proteção à criança e adolescente, como por exemplo o SEDEC, a denunciar o Estado do Ceará como Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o que culminou numa condenação, e a partir dessa condenação, a gente teve a reestruturação institucional de como era feita a gestão dessa medida socioeducativa em meio fechado, sem liberdade de internação, e a criação da SES, que é uma superintendência que cuida do sistema, tá? E o próprio processo de elaboração do Plano Estadual Decenal de Atendimento Socioeducativo. E aí, quando a gente fala sobre políticas públicas e avaliação dessa política pública no Brasil, a gente precisa entender, né, que isso surgiu ali na década de 90 a partir de algumas exigências feitas por agências financiadoras internacionais, como o BID, potenciais. Então, muito foco na eficiência, em ter metas, em falar, alcançou a meta, sim ou não? Se sim, cumpriu a meta, se não, a política pode dar um fracasso. É, e aí realmente traz como um ponto positivo a avaliação como um mecanismo de fiscalização que permite uma maior transparência e também o controle social, né, sobre o uso dos recursos públicos, que são muito importantes, mas nesse contexto nós temos essas avaliações muito reduzidas numa dimensão econômica para demonstrar o sucesso ou fracasso dessas políticas a partir da construção de indicadores frios, e que quando a gente está falando sobre política pública, a gente não está falando sobre um projeto minúsculo que ocorre dentro de uma empresa, de uma organização, dentro de um ambiente controlado, né? Isso é muito importante. Então, existe uma série de críticas que propõem, né, essa avaliação de política pública dessa forma contra-hegemônica, né? E existem diversas críticas nesse sentido. Então, um impulsionamento da privatização e de parcerias públicos-privadas, né, devido ao neoliberalismo que nós temos enfrentado nessa última década, né? Essa lógica neoliberal, né? Que eu falo neoliberalismo não só como sistema econômico, mas como uma forma de viver, de pensar, de se relacionar, do individualismo, do empreendedorismo, de como isso contamina, né? Tanto que a gente tem aí adolescentes xingando, né? Outros falando, olha, você quer CLT, né? Então, assim, a gente tem essa figura muito presente atualmente, né? Uma agenda, né, de uma nova gestão pública centrada em privatizações, e tudo isso trazendo um ponto indispensável, né, que a gente precisa refletir. Sim, é importante a gente falar sobre transparência, sobre fiscalização, sobre o bom uso dos recursos públicos, mas isso olhando para a função do Estado e para o que a política pública ela se dedica a fazer, a gente precisa da garantia da justiça social. E muitas vezes a conta não vai fechar, mas o importante é a experiência do cidadão, da cidadã como usuária da política pública, né? Então, essa lógica de mercado, ela não pode, ela é incompatível com a prestação que o Estado precisa fazer no âmbito da política pública. Então, esse contexto é muito importante quando a gente trabalha a avaliação. Vindo nessa temática contra-hegemônica, né, eu trouxe na minha pesquisa essa avaliação em profundidade, que traz aí a política pública, né, nessas múltiplas dimensões de experiência, traz que os fenômenos eles só podem ser apreensíveis pela realização na prática. Então, aqui a gente não está falando sobre a política pública em teoria, né? É uma pesquisa qualitativa, mas que admite a utilização de dados quantitativos, né? E que busca aí o significado dessa política para quem formula, executa e vivencia. E a partir disso, eu tenho aqui três categorias de análises. A primeira, a última eu acabei já falando, né? Um pouco sobre essa avaliação nesse contexto neoliberal, mas a gente tem a criminalização da pobreza e o menor categoria social e a necropolítica e a teoria do etiquetamento, que colocam esse jovem no encruzilhada de ou esse adolescente ele comete um ato infracional, ou ele comete também e acaba sendo morto, seja no contexto de onde ele vive, pela polícia, pela facção ou por algum outro contexto nesse sentido, mas eu quero me aprofundar a partir de agora mais em falar sobre a teoria do etiquetamento, né, do labeling approach, principalmente nessa visão interseccional, não só da raça, mas também do gênero, né, da implicação desse gênero. Vou falar disso aqui bem rapidamente,
Mas isso daqui acabei já trazendo em outros pontos, quando eu vou pensar, quando a gente pensa sobre esse histórico dos direitos humanos, dessa responsabilização juvenil, o- foi verificado que realmente, assim, quando a gente fala sobre juventude e violência, o foco sempre foi em sistema de justiça e segurança, né? Medidas ou políticas públicas preventivas foram pouco realizadas ao longo na nossa história, né? E o aprisionamento ainda continua sendo um instrumento estatal para lidar com aquelas pessoas que são desafiantes, vamos dizer assim, para o Estado brasileiro, né? E aí a gente está falando também sobre esse adolescente que cumpre medida socioeducativa. A gente tem o termo socioeducação, que eu particularmente evito falar, porque é um termo que admite múltiplas interpretações, e se vocês imaginam que isso pode ocorrer, por exemplo, de quem está me ouvindo nesse momento, imagina como cada estado, município e cada unidade vai entender o que é socioeducação e vai querer aplicar isso, né? E aí, a Isadora Gomes, que inclusive fez a tese dela sobre os significados da socioeducação aqui no curso de psicologia da UFC, traz, né, esse retrato, né, desse agente de segurança equivalente ao que seria o capitão né, do mato, enquanto os socioeducandos, que são os adolescentes que cumprem a medida, se equiparam aos escravos, né? Sendo muito comum a aplicação de torturas e castigos físicos nessa prática do cotidiano, né? Então a gente vê que essa política de socioeducação tem essas raízes no neoliberalismo, nessa visão de empreendedorismo, do individualismo, e apoiadas no racismo estrutural, buscam estabelecer essa continuidade colonial. Então, é como se a gente estivesse vivendo reinterpretações de um problema que ocorreu na nossa história e continua reverberando até hoje. Quando eu olhei o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, eu encontrei termos como incentivar, propor, apoiar e ofertar, que traz a ausência de ações concretas, né? Para que a gente possa avançar no sentido das medidas socioeducativas, também sem prazos e responsabilidades responsáveis, né? Determinados de maneira mais precisa, né? Outro ponto que já falei, né? Sem financiamento não há política pública. E trouxe aí o Plano Nacional, ele faz o reconhecimento da importância do financiamento, mas não traz nenhuma abordagem ou estratégia que os estados e municípios pudessem adotar, né, nesse sentido. E também outras questões essenciais, como a avaliação do plano, e também o Sistema Nacional de Informação. Então, isso tudo traz fragilidades da gente não conseguir entender efetivamente quais são as especificidades da execução da medida socioeducativa em cada um dos estados para que a gente possa fortalecer a medida. E quando a gente olha para o Ceará, mais de 50% das unidades socioeducativas, algumas que ficaram como herança, né, de FEBEMs e algo nesse sentido, nunca foram submetidas a uma reforma estrutural para atender os padrões necessários. Então, se pinta uma parede, se cria uma sala, mas no geral a gente ainda tem aquela lógica, né, de grades e toda aquela precariedade em mais de metade das unidades socioeducativas aqui do nosso estado, né, o que também é muito preocupante. Quando eu fui olhar o sinal, eu verifiquei alguns pontos. Primeiro, que isso não se tornou uma pauta política, em razão de um período eleitoral, e aí eu volto a falar sobre essas questões de redes sociais, porque ganha-se voto falando sobre garantia de direitos humanos, sobre adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. É possível ganhar voto com isso? Entendo que não. Então, esse foi um período, efetivamente, que atrapalhou a elaboração, né, do plano decenal. E, assim, algumas outras questões, né, sobre a própria superficialidade, né, do que se entende como esse sistema socioeducativo na prática. E aí, assim, chegando, né, esse ponto da criminalização da pobreza e desse menor como categoria social, eu falei muito sobre os normativos que falavam sobre esse menor, falei sobre como havia uma confusão entre o abandono, o cometimento do ato infracional, entre esse menor que era vítima de uma violência, né? Então, a história do Brasil, ela é caracterizada por uma série de ideologias que vão associar a pobreza e a vulnerabilidade social à condição de criminalidade. Não à toa que, historicamente,
esses pontos que eu trouxe foram confundidos, né? E a gente tem a formulação de um sujeito perigoso ali no início do século XX, né? Que tem, sim, como fundamento teorias que são racistas, que são eugenistas. E aí, se eu perguntar para vocês, né, assim, quem é esse sujeito perigoso, né? É um homem, é negro, é pobre, tem determinadas características físicas, né? E aí, existe uma luta muito grande nossa, né, da gente sempre buscar falar criança e adolescente, porque o termo menor, ele carrega, né, uma representação social de muita exclusão. E a gente traz também que a vulnerabilidade social, né, não só como falta de dinheiro, né, porque falta de dinheiro você pode dar, né, um recurso, como a gente tem programas de transferência de renda, mas que não consegue alcançar a dimensão ali muito individual e íntima da autodeterminação, da possibilidade de projetos de futuro e de acessos à direito. Então, quando a gente fala sobre vulnerabilidade social, a gente ultrapassa um limite do que é a pobreza, sendo aí uma falta de recursos, né? E aí, nesse sentido, eu trago essa citação, que é muito interessante, que vai nos dizer que esse lugar que é ocupado socialmente pelo nosso gênero, raça e classe, vai se traduzir em uma referência que vai ser determinante na vida de cada um de nós, que vai influenciar de modo direto ou indireto as oportunidades de acesso que nós teremos ao longo da vida e como nós poderemos ou não usufruir de bens materiais e simbólicos que são construídos pela nossa sociedade, né? Logicamente que essa referência é um processo de socialização que não é fatal, entretanto, a gente consegue, né? Mais uma vez, com a cor e o CEP, entender qual vai ser o destino desses jovens, mas é muito importante para a gente entender, inclusive, como eles vão construindo a sua identidade juvenil em meio aos contextos que vivem e que levam também ao cometimento dos atos infracionais. Esse livro da Carla Cotirene, que se chama Interseccionalidade, tem uma matéria aqui, esse pequenininho, Micaela e eu usamos bastante ele no mestrado, quando fizemos juntas. A Carla Cotirene traz um trecho muito interessante que nos ajuda a aterrissar um pouco mais sobre esse tema, né? Ela fala, né, que quando a gente vai interpretar o ECA, a gente deve entender que nem todo menor de idade é visto pela justiça como adolescente. Veja só, ela usa aqui dois termos muito importantes: o menor como essa figura estigmatizada, e o adolescente, que é esse jovem, né, sujeito de direitos, de garantias que está previsto no ECA. Já que as experiências geracionais são diferentes pelo racismo, transformando negros em menores e brancos em adolescentes durante as sentenças das medidas socioeducativas. Então, a gente entende aqui, a gente fala muito sobre a questão de gênero, né, e da raça voltada às mulheres, mas a gente também precisa entender que esses meninos, né, esses meninos negros, eles são acometidos com responsabilidades precoces de classe, que inclusive dão margens a esses atos infracionais. A gente tem algumas pesquisas que mostram que, por exemplo, a grande maioria dos jovens que cometem atos infracionais vivem com menos de um salário mínimo, com a família bastante numerosa. Então, a gente tem sim um contexto, uma associação entre esses dados, tá? Bem rapidamente, né, a gente já está aqui avançando com o tempo, mas aqui são algumas concepções, né, do que é, por isso que a gente fala muito de juventudes e não juventude, porque a gente tem várias visões dessa juventude que não, uma não supera a outra, no sentido de quando a gente vê a aplicação do direito, a interpretação das leis, a gente ainda vê esses diversos tipos de jovens, então, o jovem, juventude como direito, né, que está ali muito sancionada no ECA, mas a gente ainda tem essa visão do jovem como problema, essa figura do perigo, do risco, da promiscuidade e da violência, tá? Então, a gente tem essas visões, e aqui é interessante por quê? Porque a partir de tudo isso que a gente conversou até agora, a gente não é razoável a gente acreditar que apenas são os aspectos formais e pessoais da lei que são levados em conta quando alguém comete um ato infracional, certo? E aí a teoria do etiquetamento nos ajuda a entender. Por quê? Vai nos trazer a investigação não apenas do delito que é cometido, mas também de quem acusa, para evidenciar algumas
como é que eu posso dizer, dinâmicas, né, de controle social e de poder que ocorrem ali. E aí, a gente precisa entender que a gente tem que questionar não só por que os criminosos cometem crimes, mas por que as pessoas são tratadas como criminosas, enquanto outras não são. Quais são as consequências desses tratamentos e qual é a fonte dessa legitimidade? E aí eu volto para aquela frase, né? Quando esse juiz diz que aquilo não é lugar para aquele adolescente, ele está inferindo que aquilo é lugar para outro adolescente. Ou seja, alguns jovens ele vê como alguém desviante, que não tem jeito, que é um criminoso, e outros ele consegue, né, entender que cometeu um erro, que precisa de uma nova chance, que aquele ato não o define. Então, o que vai definir basicamente, a diferença entre alguém que é etiquetado pela nossa sociedade como criminoso ou não é a resposta que essa pessoa vai receber do ato que ela cometeu, né? E é por isso que nós temos jovens negros sendo etiquetados pela sociedade como essa figura de criminosos, e isso vai afetar diretamente a execução da medida socioeducativa, né? E aí, já estou me encaminhando aqui para o final, é muito importante entender que um jovem de classe média ele vai experimentar uma reação verificado na sua condução para a for conduzido, para a sua condução à audiência, né, de apresentação, se for conduzido, e se ele chegar a enfrentar um processo judicial que possa inferir que esse adolescente vai cumprir a medida socioeducativa, vai ser analisado de uma maneira totalmente diferente, né? Então, eu trago na minha pesquisa, né, que esses sistemas punitivos e aí falando sobre o socioeducativo, ele traz uma ideologia que é hegemônica e que está ligada à sustentação de determinados grupos sociais em detrimento dos outros e que mantém essa hierarquia racial, né, como um dos pilares de sustentação. E a partir disso, a minha tese é no sentido de que a gente não pode afirmar que são os jovens pretos que necessariamente cometem mais atos infracionais, porque as regras são aplicadas de maneiras diferentes, né? Então, o processo que esse jovem negro passa, o jovem de classe média não vai sofrer um processo legal que vá tão longe como garotos que são presos, enfim, que são aí das favelas. E, por fim, eu quero dizer que a gente fala muito e, infelizmente, eu penso punição da lei, né, através dessa punição, é impossível que a gente tenha a ressocialização de alguém que a sociedade branca nunca quis. Porque, inclusive, essa demanda do aprisionamento, ela surge como uma demanda do próprio racismo, né, que está muito entranhado. Mas, para também não terminar com esse clima assim tão pesado, eu trago aqui uma fala da Benevides, que traz, quando ela fala sobre direitos humanos, a importância da gente trabalhar e se dedicar para as nossas temáticas com emoção, com alegria, com afetividade, para a gente não sucumbir ao ceticismo e à melancolia dos conformistas, né? No sentido de a gente faz esse trabalho, a gente pesquisa, mas sempre pensando em como esse sistema pode melhorar na medida do possível, como a gente pode pensar e novas possibilidades de viver, de conviver com essas, né, com esses jovens negros que muitas vezes não tiveram outras oportunidades senão o ato infracional. Então, de modo geral, era essa a minha fala de hoje. Muito obrigada, Natália. Foi uma aula incrível, realmente. É, se você não se importar, eu tinha algumas perguntas para te fazer, mais no sentido de a gente se aprofundar de alguma forma em alguns pontos, né? Que eu acho que seria interessante para quem está assistindo, já que você trouxe uma aula muito completa, né? Muito esclarecedora e desses mecanismos de que a gente enxerga, na verdade, uma cadeia muito bem delineada que leva, né, o jovem periférico a escapar, talvez, dessa socioeducação, e aí talvez ele vai escapar do encarceramento, mas a gente vê o mesmo perfil, né, no socioeducativo e no sistema carcerário, porque existe realmente uma cadeia, essas pessoas, né, que são marcadas por esses marcadores sociais de pobreza, raça, enfim,
elas estão sempre escapando, né? Escapando da bala perdida, escapando do sistema socioeducativo, escapando do encarceramento. Enfim, é como se é, sempre existisse algo para a pessoa estar sobrevivendo e não vivendo, né? E ainda acham que isso é uma corrida justa, né? Quando muita gente só tá querendo sobreviver até amanhã, né? Voltar para casa, voltar para família e nem sempre pode, né? E aí, dentro do sistema socioeducativo, não sei o que tu acha que quais os mecanismos, né, institucionais e sociais eles vão contribuir para essa superrepresentação do negro dentro do sistema socioeducativo? E aí a gente, óbvio, né, que a racialização é um fator extremamente importante aí dentro dessa dinâmica. Mas a gente sabe que o racismo aqui no Brasil, ele atua, né, sob a democracia racial e tudo. Então, ele vai se utilizar ali de estruturas e outros mecanismos para conseguir, né, fazer essa exclusão social, enfim. O que você acha que tem contribuído mais, assim, para o adolescente dentro dessa... ir parar no socioeducativo repetidas vezes, enfim. Obrigada, Micaela. Assim, esse ponto que você trouxe é bastante importante e complexo, né? E a gente não vai conseguir aqui esvaziá-lo. Assim, eu acho que o primeiro ponto o do porquê que a gente tem tantos jovens negros, né, no sistema socioeducativo, está fundamentado na teoria do etiquetamento, né? Então, não necessariamente a gente pode afirmar que são os jovens negros que mais cometem atos infracionais, mas são aqueles que são vistos como os desviantes e que, por isso, enfrentam todo esse sistema. Mas, assim, claramente, quando a gente vai analisar, né, o perfil desses adolescentes, a gente vê que justamente a pobreza. Num dos trabalhos que eu fiz com esses jovens, a gente criou uma espécie de índice de vulnerabilidade, né? Então, a partir disso, por exemplo, esse jovem é negro, então você. Mas tem um ponto. Esse jovem vive em determinadas áreas que tem a predominância de uma facção criminosa. Você tem mais um ponto. Esse jovem tem apenas a figura materna em casa, que precisa se dedicar em dois empregos e passa o dia fora. Então, a partir desses marcadores, a gente consegue verificar uma maior ou menor vulnerabilidade desse jovem. Quanto maior a vulnerabilidade, né, maior a probabilidade dele ou cometer um ato infracional, ou de ser assassinado, seja pela polícia, seja pela facção. Na minha pesquisa eu falo um pouco sobre a necropolítica, que não deu tempo, né? São temas que são muito específicos. E, assim, são problemas estruturais, né? Então, que a gente está falando sobre o racismo, e aí como que a gente pode, né? Quais seriam esses mecanismos? Eu penso realmente assim, numa questão social, de empoderamento econômico, dessas pessoas conseguirem, né, dentro das suas famílias, pensar esses futuros, né? Só que a gente só consegue fazer isso se a gente está com as contas pagas e com a barriga cheia, mas também entender essa cadeia, né, de acontecimentos e de agentes estatais que vão não interpretar determinadas ações como atos infracionais e que vão culminar nessa medida. Mas é uma questão muito complexa, né, que vai para além do sistema socioeducativo, né, de como a nossa sociedade se organiza, de como também visa etiquetar, por exemplo, quando esse jovem ele volta, né, ele sai da unidade socioeducativa, ele volta para o mesmo contexto, que foi o contexto que fez com que ele cometesse esse ato infracional, então ele volta às vezes para a mesma casa, quando ele volta ele já está estigmatizado ali em todo o bairro, em toda a comunidade que ele mora, então quem é que vai dar um emprego para esse adolescente que acabou de sair da unidade socioeducativa, né? Então, assim, existem muitos estigmas que não vão ser superados por esse jovem. E aí ele vai reiterar a prática desse ato e futuramente ele vai ingressar aí no sistema criminal, né? Uma vez que não se encontrou outras alternativas viáveis, fáticas, né, para a superação dessa questão, né? Então, são alguns ensaios, assim, dessa questão. Sim. É, se você tivesse que estabelecer uns pilares para uma política pública que
fosse realmente antirracista. Você citou aí, né, empoderamento econômico e tudo mais. Como que você acha que esse sistema deveria atuar ou não, né? Porque às vezes as reformas não são suficientes, né? Mas de que forma você acha que esse sistema hoje poderia estar estruturado? Quais os pilares, assim, o que você acha de principal hoje na urgência que a gente tem, né? Micaele, assim, a minha visão sobre o sistema socioeducativo é que ele existe a partir da demanda do racismo e da sociedade em se etiquetar e de causar a separação, né, essa ruptura desses corpos indesejados da sociedade no geral. Então, é, pensando nisso, eu não entendo que na prática a gente consegue ter um sistema socioeducativo antirracista, né? Uma política antirracista de modo geral. Mas essa é a política que está posta e a gente precisa trabalhar a partir do que tem, porque nós temos hoje jovens e adolescentes cumprindo essas medidas, a gente precisa pelo menos mitigar esses efeitos, né? Então, acho que o primeiro ponto é o reconhecimento do racismo estrutural, né? É aquilo, você não pode tratar uma doença que você não sabe que você tem. Então, se a gente não consegue admitir que o racismo ele existe nas entranhas do sistema socioeducativo, né, que atua seletivamente com esses corpos, a gente não consegue efetivamente sair desse ponto, né? Pensando na política de atendimento socioeducativo em si. O segundo ponto, eu penso muito na educação como instrumento de emancipação. E também é uma coisa muito delicada de falar em emancipação dentro do contexto de confinamento, né? Mas esse foi um trabalho que eu já desempenhei e a gente conseguiu avançar bastante, né? Muito no que a gente chama dessa educação socioemocional, né? De como esse adolescente se percebe no mundo, de como ele pensa esses futuros a partir da realidade dele, que eu não vou chegar para esse adolescente e dizer que ele tem que fazer uma faculdade, porque às vezes essa faculdade, ele não conhece nem ninguém que tem um curso superior, então não sou eu que vou chegar para esse adolescente e dizer isso, né? Mas de ter uma formação socioemocional, tanto nessa questão do adolescente, para ele se pensar fora daquele ambiente, mas também dos profissionais que atuam, né? A gente vê, assim, a figura desse socioeducador é muito ressentida, é, no sentido de eu não sou, por exemplo, um policial penal, mas eu estou lidando com o mesmo tipo de público, né? Então, essa figura, ela vai conseguir fazer uma política pública de atendimento socioeducativo antirracista? A gente tem muitos atores, né, envolvidos ali no dia a dia da unidade. Então, essas pessoas, elas precisam ser capacitadas nesse sentido. E eu acredito muito na justiça restaurativa, né? E nas práticas restaurativas como uma forma de alternativa à privação de liberdade, né? A gente tem algumas iniciativas aqui no Ceará, e que muitas vezes acabam ficando mais restritas a esse público, né? Que tem um outro perfil racial e econômico, porque essas pessoas têm mais estrutura para conseguirem, né, lidar com os compromissos que são exigidos na justiça restaurativa, mas eu acho que é importante a gente visar esse fortalecimento, né, dessas pessoas. E eu acho que ouvir, né? Ouvir, entender um pouco mais do perfil desses jovens, ouvir efetivamente o que é que eles estão buscando, mas acho que muito com base na educação, porque a gente não pode querer uma coisa que a gente não sabe que existe, que não sabe que é possível. Muito bom. É, Só uma última pergunta, que você trouxe uma espécie de avaliação de políticas públicas que é contra-hegemônica, né? Vem de uma matriz aí que se propõe a ser menos tecnocrática e tudo mais. E a avaliação das fases, né? É uma fase muito importante do ciclo de uma política pública. Você acha que a avaliação, ela vindo, né, dessa matriz é, contra-hegemônica e tudo, ela tem esse potencial de trazer à vista esses sintomas, o que você falou, o racismo estrutural precisa ser reconhecido. Você acha que a avaliação de políticas públicas, o próprio ciclo de políticas públicas, ele pode é, vir a ser um instrumento de transformação social, de justiça racial, tudo mais?
Com certeza, assim, a avaliação feita daquela forma simplista, de ver se aquela meta foi realizada ou não, ela não tem habilidade nenhuma de trazer nenhum insight que seja importante, né? Porque até um resultado ruim dentro de uma política, dentro de uma avaliação de política pública que é contra-hegemônica, vai trazer elementos, inclusive, para que aquela política ela consiga se aproximar daquele público e, portanto, deixar de ser tão assimétrica, né? Quando a gente. E eu escolhi a avaliação em profundidade justamente porque o nome profundidade nos tira dessa superfície, né? Muita gente às vezes fala do adolescente que medida como um coitadinho, vítima da sociedade, outras pessoas já falam. E aí não é nenhum nem outro, né? Acho que a gente precisa ter dados ali muito factíveis para entender isso. E eu acho que esse tipo de avaliação realmente consegue abarcar o que é necessário porque é o tipo de avaliação que vai dizer assim, o que foi que mudou na vida desse adolescente depois que ele cumpriu essa medida pública, né? Assim, porque no final das contas é isso. O que é que essa política pública significou para ele? Nada. Ele tá ali, e aí tem um trabalho muito bem feito da professora Lívia Cavalcante, que ela fala justamente, ela fez algumas entrevistas com esses jovens para entender justamente esse significado. E aí, lá no final da pesquisa, ela fala que tem alguns adolescentes que eles ensaiam dizer que aprenderam sim, que eles sabem que estão errados, mas isso tem um sentido para aquele adolescente, porque se o adolescente ele cumpre a medida socioeducativa, o objetivo seria que ele saísse de um modo diferente. Mas até esse sentido da medida é muito arrogante, né? Assim, de achar que dentro daquela medida vai ser possível fazer a reforma de um ser humano que está em processo de desenvolvimento. Então, sim, a avaliação de políticas públicas contra-hegemônicas, e eu vou trazer aqui o ponto da avaliação em profundidade, que foi a escolhida, tem potencial, né, quando feita ali da maneira, né, correta, né, tanto dessa escuta, como de integrar esses dados quantitativos que são importantes para a gente entender essa realidade, mas de entender qual é o significado dessa política, porque na prática, dependendo do significado que a política vai ter para o adolescente, a gente vai entender ou não se ela conseguiu atingir algum dos seus objetivos, que dentro, inclusive, da lei, a gente não tem a ressocialização como um objetivo, do sistema socioeducativo. Muito obrigada, Natália. Você quer falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer o espaço, a oportunidade. Assim, quem trabalha com o sistema socioeducativo e com esses jovens, assim, sabe o quão é difícil. E aí uma coisa que eu sempre falo é sobre a necessidade da gente ter qualidade, né? Reconhecendo as limitações do sistema, que a prestação dessa política pública ela tem ali o mínimo de qualidade possível para esses jovens, para o bom uso do recurso público, mas principalmente para que eles consigam aí mudar as trajetórias, não porque alguém disse que é errado, mas porque ele entendeu que existem outras possibilidades. Então a gente segue aí na luta, né, dessa utopia, mas que é muito importante para a gente conseguir acreditar e assim agir para que essa realidade mude. Muito obrigada, Nath. Eu te agradeço. Você sabe da minha profunda admiração a você como pesquisadora, como pessoa. Você traz uma exposição que ela é muito sensível, mas também muito crítica, né? Comprometida. Então, a gente vê que é uma análise também que está aí, ancorada no rigor técnico, né? É uma escuta qualificada que você traz da sua vivência, né? Como mulher negra também, né? De ocupar esses espaços. Mais do que dizer, você está mostrando, né, as possibilidades para esses adolescentes, né? Para essas crianças, para esses adolescentes. E com isso, mais do que qualquer coisa, você não só ajuda a repensar, né? Mas você traz outros alicerces, né? Para aquela situação. É, é uma pesquisa muito importante, né? Você traz aí os limites, né, e as potencialidades do que pode ser realmente uma política pública transformadora e do que ela não tem sido, né, também, que isso também é um dado, né? A política pública, tanto para o que ela faz como para o que ela se omite, ela está ali dando algum sentido, né, trazendo algum significado, né? E esse é justamente o objetivo que a gente tem aqui no fórum, né? Ele é em homenagem ao legado do professor Antônio Cansado Trindade.
Como reafirmar, né, esse compromisso com os direitos humanos, com a construção de espaços de escuta, né? E em nome do Instituto, o Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, eu te agradeço, né, pela generosidade em compartilhar tudo isso com a gente. E é isso. Muito obrigada. Obrigada.